Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aqui estudar um pouco sobre progressão aritmética, onde carinhosamente a progressão aritmética é chamada de PA. Pessoal, a PA ela é uma sequência numérica onde ela depende sempre de uma razão. Essa razão é justamente a quantidade ou de quanto em quanto os elementos vão aumentando ou diminuindo. Veja aqui comigo esse primeiro exemplo. Eu tenho a seguinte progressão aritmética ou a seguinte sequência numérica. 4, 7, 10, 13, 16, 19 e para o infinito. Como é que a gente faz inicialmente para determinar a razão de uma progressão aritmética ou de uma PA? Você pega qualquer termo e subtrai do termo anterior a ele. Então, por exemplo, 19 menos 16 é igual a 3. 16 menos 13 é igual a 3. 13 menos 10 também é igual a 3. Isso quer dizer, então, que a nossa razão é 3. Ou seja, depois do 19, quem seria o próximo termo? Bem, 19 mais 3 é igual a 22. E o próximo seria 25, 28 e assim sucessivamente. E aqui nós temos, então, também a ordem dos elementos, onde eu vou ter o A1, que é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Logicamente que isso aqui é obedecendo à sequência dos elementos dessa PA. Na PA também eu tenho algumas regrinhas bem básicas. Se a quantidade dos termos ela é ímpar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa quantidade, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Eu vou pegar essa quantidade, somá-la com 1 e tirar metade. Então, 9 mais 1 é 10. Se a metade de 10 é igual a 5, é porque, então, o termo central será o quinto termo em ordem. Então, analise aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. E nós temos aqui, então, o termo central sendo igual a 30. Atenção! Essa regrinha, ela só vale para a quantidade de termos ímpar. Como aqui nós temos 9, então eu usei essa regra. Outro detalhe importante aqui é o seguinte. Em relação ao termo central para a quantidade ímpar de termos, quando você pega os termos equidistantes do termo central, a soma, aliás, a metade da soma deles sempre é igual a esse termo central. Então, reparem, se eu pegar o primeiro com o último termo, eu vou ter o seguinte. 10 mais 50 é 60, metade de 60 é 30, que é o termo central. Vamos pegar os próximos? Eu vou pegar agora o segundo com o penúltimo, que são justamente os termos equidistantes do termo central. 15 mais 45 me dá igual a 60 também essa soma, cuja metade também é 30. 20 mais 40 é 60. 25 mais 35 também é 60. Então você consegue reparar que, numa PA, quando você pega os termos equidistantes do termo central, a soma sempre será igual ao mesmo valor, cuja metade é igual ao termo central, ok? Agora sim, se eu tiver uma sequência numérica, onde essa sequência, a quantidade de elementos é um número par. Então veja bem, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos agora. Quem será o termo central? O termo central, ele é dado pela metade da quantidade mais 1. Então, olha só, eu tenho 10, cuja metade é igual a 5. Então, eu vou pegar o quinto termo e o próximo, que é 5 mais 1, 6. Então, eu vou pegar o quinto termo, reparem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vou pegar esse termo, somá-lo com o próximo, que é o 44, tá? Então, aqui eu vou ter 36 mais 44, cujo resultado é igual a 80. O termo central, então, será igual a 40. O que acontece aqui? Quando você pega qualquer elemento dessa PA e você somar os elementos que vêm anterior e posterior a ele, a metade dessa soma será igual ao elemento que você considerou. Como assim? Vamos pegar aqui o 36. Antes dele é igual a 28. Depois dele o termo é 44. Se eu somar 28 mais 44, o resultado é igual a 72. E a metade de 72 é igual a 36, que é justamente esse termo aqui. Olha só se eu pegar agora o 68.
Antes do 68, eu tenho o número igual a 60. Após o 68, eu tenho o número igual a 76. 60 mais 36, a soma é igual a 136, cuja metade é igual a 68, que é justamente o termo aqui do meio. Então, essa regra, ela sempre vai funcionar, na verdade é uma propriedade, né? Então, essa propriedade, ela sempre irá funcionar quando você considerar 3 termos em sequência de qualquer PA, tá? Então, a soma do primeiro com o terceiro, e a metade dessa soma sempre nos dará o termo do meio. Olha só aqui de novo. 4 mais 20 é 24. A metade de 24 é igual a 12, que é esse termo do meio. Então, a PA, ela sempre terá essa propriedade, aqui no caso, para facilitar a sua percepção, para verificar se a PA está correta ou não. Vamos analisar agora aqui a classificação de uma PA. A PA, ela tem 3 tipos de classificações. Ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Quem é que vai me determinar essa classificação? É a razão. Quando a razão for maior que zero, ou seja, quando a razão for qualquer valor positivo, a PA ela é dita crescente. Vamos pegar aqui um exemplo, olha só. Eu tenho a seguinte sequência: 1, 5, 9, 13, 17. Reparem que os elementos vão aumentando de 4 em 4. Logo, então, a nossa razão é igual a 4 positivo. Então, como a razão ela é positiva, você consegue perceber que os elementos vão aumentando seus valores numéricos. Uma PA ela é dita decrescente quando a sua razão for menor que zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma razão ser menor que zero, eu vou pegar uma razão negativa. Então vejamos, eu tenho a seguinte sequência: 7, 4, 1, menos 2, menos 5 e assim sucessivamente. Então repare que a nossa razão aqui é menos 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que os elementos eles vão diminuindo o seu valor de 3 em 3. E aí você percebe o seguinte: já que a razão é negativa, em algum momento ela vai entrar no conjunto dos números inteiros negativos também. Então quer dizer, uma PA ela pode ter termos negativos? Com toda certeza, né? Então aqui você consegue reparar isso, ó, 7, 4, 1, menos 2, menos 5 e assim sucessivamente. E finalmente, uma PA ela pode ser constante quando a sua razão é igual a zero. Se a razão é igual a zero, o que acontece? Eu tenho que somar ou subtrair com zero. E quando você soma qualquer valor numérico com zero, o seu valor não se altera. Quando a gente subtrai qualquer valor do zero, o seu valor também não se altera. Como assim? 5 mais 0 é 5, 7 mais 0 é 7, 8 menos 0 é 8. Então você verifica que a PA constante, os valores, eles não se alteram justamente por esse motivo. Porque a razão é igual a zero. Então se eu pego um termo, somar com zero, vai dar sempre ele mesmo. Então aqui nesse exemplo, os valores serão todos eles iguais a 5. Ok, gente? Então aqui nós verificamos nessa aula sobre a progressão aritmética, a qual é conhecida por PA. E aqui nós temos um exemplo de PA, onde eu te mostrei o que é a razão. Nós temos aqui a propriedade do termo central. Nós temos também a propriedade dos 3 termos em sequência. E eu te mostrei também a classificação da PA. Fique bem à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!